Você acha que deveria haver uma cura para o autismo? Ou a sociedade deveria focar em melhorar a inclusão social e a aceitação das diferenças? Essa pergunta é muito boa, porque até desmistifica a questão do autismo enquanto doença. Que muitas pessoas, de fato, pensam mesmo que o autismo é uma doença a ser curada, e não é, né? É uma condição neurológica, que a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre isso. E se existe uma cura para ser analisada, uma cura sobre o preconceito, sobre o capacitismo, que isso sim a gente enfrenta na sociedade. Olá para você a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira edição do podcast. Muito obrigado pela presença aqui. Vamos hoje abordar um tema muito importante e muitas das vezes mal compreendido: o autismo. Nosso objetivo é desmistificar o assunto e aumentar a conscientização e promover a melhor compreensão sobre o autismo e a inclusão. Para isso, contamos com a presença de dois especialistas que vão compartilhar experiências e conhecimentos com a gente. E só vai ficar nesse conteúdo, que eu já falo, é um conteúdo de 30, 40 minutos para quem realmente gosta de absorver conhecimento, gosta de saber, pessoas inteligentes, vai assistir, vai comentar, vai compartilhar com um amigo, de repente, especialistas que vão compartilhar experiências e conhecimentos com a gente. E só vai ficar nesse conteúdo. Agora, para esse que vos fala, sou eu, Rafael Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença. Nós hoje contando com a presença aqui de dois especialistas bacanas, sensacional. Vamos falar do Thiago Almeida, é nosso primeiro convidado. O Thiago Almeida, ele que é bacharel em comunicação social e especialização em gestão estratégica, políticas públicas, saúde mental e coletiva. Thiago tem mais de uma década de experiência na saúde pública, especialmente no Centro de Atenção Psicopal, conhecido também como um CAPS. Com a população em situação de rua também tem esse trabalho. É pai de 3 crianças, uma delas autista. Thiago é defensor ativo de políticas sociais de inclusão. Thiago, conte-nos um pouco sobre como o autismo entrou na sua vida e a sua trajetória profissional. Bom, primeiramente, eu queria agradecer muito vocês estar aqui, né? Um momento para a gente muito importante, né? Quando pais têm voz, quando os familiares atípicos têm voz, quando a própria pessoa com deficiência, né? Quando tem essas promoções da gente ter voz. Tem uma fala, né, que fala nada sobre nós sem nós, então é muito importante a gente estar aqui. Então, prazer, meu nome é Thiago, com essa apresentação, obrigado. Eu trabalho muito tempo no Centro de Atenção Psicossocial, hoje com a temática infantil e juvenil, e o autismo entrou justamente nesses últimos anos, enquanto profissional, né? Então, eu sempre tive essa relação no Centro de Atenção Psicossocial e nas unidades de acolhimento que tinha autista. Mas aí se ficou presente e evidente, né, dentro de casa após o diagnóstico do meu filho. Foi diagnosticado com 2 anos, hoje ele está com 6 anos. E aí, o que passou de ser uma empatia profissional, técnica, passou a ser também algo dentro da minha casa, com um olhar também diferenciado nesse sentido. Nós estamos recebendo aqui ao lado do Thiago Almeida, ela que é casada com ele. Estamos aqui diante de uma família bacana, sensacional. Regiane Soares, nossa segunda convidada. Regiane Soares, ela é psicóloga, com mais de 10 anos de experiência e pós-graduada em saúde materno-infantil. Regiane atua no atendimento clínico hospitalar e social, com foco em saúde mental materna, desenvolvimento infanto-juvenil e autismo. Regiane, conte como pode compartilhar um pouco sobre o seu trabalho e a sua experiência que levou a se especializar na área do autismo. Olá, muito obrigada também pela oportunidade da gente estar aqui. Eu sempre fui muito apaixonada pelas crianças, né? Então, desde a faculdade, eu sempre trabalhei com crianças. E a temática do autismo, eu sempre estudei também por atender crianças, né? O que a gente não imaginava é que a gente iria viver isso enquanto uma experiência pessoal. E a gente fala que essa empatia, né, que veio junto com o diagnóstico do nosso filho, ela só potencializou, né, para que a gente pudesse também ajudar outras famílias.
Então, essa necessidade que a gente tem de estar nos espaços, né, de falar sobre não somente o autismo, né, mas outras deficiências, né, a questão da inclusão, da conscientização, né, é desse desejo profundo por a gente também viver, né, dentro do nosso lar todas as dores e dificuldades. Que é uma família atípica, né? Mais uma vez, nós queremos agradecer a presença de vocês aqui nessa edição especial, abrindo o momento histórico aqui, da primeira edição do podcast. Lembrando que nós estamos aqui numa primeira temporada e vamos saber como você, do outro lado, reage a esse conteúdo qualificadíssimo, bacana, sensacional. É isso que você quer? É conhecimento, é tudo? Então permanece aí com a gente e nos ajude com o seu engajamento, que não custa nada para você. É simplesmente aquele menos de 5 segundos. Curtir, comentar e compartilhar. Vamos para a segunda pergunta polêmica. Será que os diagnósticos de autismo estão sendo feitos em excesso? Estamos rotulando crianças desnecessariamente, ou esses diagnósticos são essenciais para garantir um suporte adequado? Bom, essa pergunta tem muitas camadas, né, para a gente pensar. Mas, assim, se a gente for pensar na evolução de todas as esferas, né, como, por exemplo, a medicina, a gente já pode entender, né, que hoje nós temos mais instrumentos para poder avaliar não somente as crianças, né, mas os adultos também. Não à toa, né, que adultos estão descobrindo seus diagnósticos tardios, né. Mas é claro que sim, quando a gente traz um assunto muito à tona, né, pode ser que algum profissional, né, não avalie corretamente, né, ou avalie uma criança que não tem um diagnóstico ou que tem um outro diagnóstico, mas, na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que é uma evolução mesmo das ferramentas e dos instrumentos que a gente tem e do quanto que a gente está falando, né, mais, do quanto que as pessoas estão se identificando como autistas, por exemplo. Quais são as maiores dificuldades que você encontra com o autismo e a inclusão? Poxa, eu acho que a gente daria aqui um bom... decorrer bons exemplos. Mas eu vou insistir na questão da conscientização, né? Uma das dificuldades que a gente tem são, né, dentre todas as barreiras que a gente pode avaliar, é a conscientização. Costumo dizer que quando a gente chega em determinado ambiente, falando especificamente do autismo, tá? A gente chega em um determinado ambiente, a gente consegue identificar e já fiscalizar as duras penas quando aquele ambiente é adaptado ou não, né, para as deficiências gerais. Por exemplo, eu vou chegar e vou falar assim, ali tem uma rampa, ali não tem uma rampa, ali tem um sinal sonoro, ali não tem um sinal sonoro, ali tem um piso podotátil, falando das demais deficiências. Mas aí, como eu avalio, como eu incluo a pessoa autista? Aí que é o nó. E a principal inclusão da pessoa autista é a conscientização e empatia das pessoas. É no tratar, no atendimento, no acolhimento, na compreensão. Então, quando a gente fala que a necessidade que a gente tem de levar informação é justamente para trazer esse suporte à pessoa autista. Eu estava dando uma olhada no seu Instagram, Thiago. Inclusive, já fala qual é o seu Instagram aí. Pessoal, por favor, anota aí qual que é o seu Instagram. O Instagram é @thiagoterapia. Que ele levou ele, a família e os filhos no estádio do Corinthians lotado. Mas calma aí. Lá era adaptado para isso? Como é que era? Como é que foi o desafio? A gente não combinou, mas eu até... Olha que legal. Eu vou ter que dar um abraço, que eu estava falando com 3 amigos hoje, que é o pessoal do Sou Tricolor Autista, que é a torcida inclusiva de São Paulo. Estava falando com o pessoal dos Autistas Alviverdes. Os palmeirenses aí. E eu estava falando também com o pessoal que sobreviveu ontem ao jogo do Corinthians. Até vou te dar aqui pro podcast, para vocês, um presente, que é a faixa, que aí eu vou puxar a minha sardinha, tá? Que é a faixa dos autistas alvinegros, que vocês veem lá no estádio. Enfim, fica aqui meu presente para vocês, que a gente tá junto. Então, e agora a gente vai para a parte... Tá aqui. Não, deixa aberto aqui. Apesar que eu sou corintiano, mas hoje aqui... Não, corintiano não, sou palmeirense, na verdade, né? Mas eu deixo já aberto, então, aqui. Né? Legal. Vamos deixar aberto aqui no papo, tudo lá. Mas, olha,
Sou palmeirense, mas tudo bem. Hoje aqui, enfim. Deixar um abraço pro pessoal do Santos Inclusão também. O Santos também? Sim, as 4... Então os times estão também nisso? Sim, a primeira torcida foi a torcida do Corinthians, do Brasil, primeira torcida inclusiva, e aí as demais vieram nesse propósito também, e eles fazem um trabalho lindo, que é justamente levar a temática de inclusão e esporte. O estádio do Corinthians, ele foi o pioneiro nesse sentido de trazer um ambiente adaptado à pessoa autista, não somente para a crise, mas para conseguir aproveitar o espetáculo, que é o futebol, né? Então, lá naquela sala, tem a blindagem sonora, que é muito legal. Então, você tá com 40 mil, 50 mil pessoas gritando do outro lado lá, e o som, e a blindagem sonora ajuda muito. Lógico, aqueles autistas que têm uma sensibilidade sonora, que a gente já fala também um pouquinho da questão da singularidade do espectro autista. Nem todos têm, né? Mas a sala suporta muito bem. Além de recursos como o protetor auricular, né? O abafador, que aí você pode colocar o abafador e trafegar pela arquibancada. Os recursos pedagógicos para as crianças pintarem. Ali tem um momento de distração para aquelas que precisam no momento do jogo ali. Enfim, é muito legal. Só queria parabenizar os times que tem essa iniciativa e também dar cutucada naqueles que não têm. Por favor, os autistas também têm os seus times de coração. Tem alguns times que não entraram ainda. Ainda não, mas os grandes ainda tá nesse movimento já, e eu fico muito feliz. Os grandes, não só de São Paulo, né? Os 4 que eu citei, mas de outros estados também. Flamengo, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, e no Nordeste, o Fortaleza também, alguns já estão aí com suas torcidas e com as suas adaptações dos seus estádios. Show de bola. Vamos aqui. Quais são os recursos e ferramentas que você considera essenciais para trabalhar com crianças autistas, incluí-la com crianças neurotípicas? Tá. Só para quem não sabe, né, esse termo, neurotípica, são crianças que não têm transtornos, né? Transtornos neurológicos. Tem uma professora, né, da USP, que eu já tive o prazer de ter uma aula com ela, que é a Kupfer. Ela fala assim que a inclusão, né, a diversidade, ela é boa, porque para todas as crianças é importante conviver com outras crianças, né? E para as crianças atípicas é muito importante também conviver com crianças típicas, não somente para o autista, por exemplo, mas para outra criança que está convivendo com ele, né? É assim que a gente trabalha a inclusão, a diversidade. Eu preciso saber conviver, né? Porque a sociedade ela só é possível porque a gente se relaciona com o outro, né? Então eu preciso saber conviver com o outro que é diferente. E somente uma outra criança, ela vai poder fazer uma intervenção que às vezes o adulto não pode, né? Ela vai falar para outra criança: mas o que você está fazendo aí, né? Não pode fazer isso. E talvez o autista vai ouvir que, nossa, é mesmo, né? Ela não faz isso, então talvez eu também não possa fazer isso. Então, a diversidade, né, entre as crianças, ela é importante, porque, inclusive, né, depois essas crianças vão crescer, vão virar adultos, né? E é assim que a gente vai trabalhando o preconceito, né? Ok. Para você que está chegando agora, só estamos aqui no nossa primeira edição de podcast na Fala Mauá e ABCD News. Fizemos uma parceria e demos um agradecimento aqui ao podcast que já inaugurou sua primeira edição ontem, do Pode Crer para Geral, né? Inclusive tem aqui já na tela aí o Pode Crer para Geral. Quem quiser já segue lá, dá uma moral tanto no YouTube, tanto também no Instagram. Pode Crer para Geral, onde você vai estar acompanhando aqui. Muito obrigado aqui o Dedé, né, todo o pessoal da equipe aqui, que está nos ajudando bastante. O Wallace aqui está na produção, e essa pauta aqui em especial aqui é a Rebeca Ferreira, na sua produtora também. Muito obrigado. E vamos aqui, então, só dando os agradecimentos, ok? E quem quiser fazer sua divulgação também no nosso podcast, nesse aqui da Fala Mauá, nós estamos com a edição, esse é o primeiro episódio, tem mais 5. Nós estamos para trazer os pré-candidatos a prefeito. Sim, todos, vamos fazer o convite. Hoje mesmo temos Amanda Bispo e muito mais, beleza? E, inclusive, vamos trazer aí, convidar todos eles. Vamos aí, próxima pergunta, né? Tá interessante, gostando, sensacional, estou gostando de saber. Esporte, autismo, tudo. Falando sobre inclusão, você acha que precisa melhorar o sistema educacional, médico ou a sociedade em geral?
Olha, eu vejo que a gente precisa tornar a pauta da inclusão, pauta autista, né, sobretudo, mas a pauta da inclusão, algo intersetorial, né? Quando a gente fala de inclusão, ou do autismo, a gente pensa em caixinhas, né? A gente fala, falar da saúde, fala da educação, mas o ser humano, ele perpassa em todas essas camadas, em todos esses espaços, né? Quando a gente fala do autismo, por exemplo, né, vamos pensar na definição da condição neurológica, né? É uma condição neurológica, autista, é uma compreensão mas a pauta da inclusão que afeta a comunicação, a interação social e os comportamentos. Do autismo, a gente pensa então, em caixinhas, né? A gente fala, essa pessoa autista, ela precisa justamente desses momentos, desses ambientes adaptados. E ela precisa da adaptação na saúde, na educação, em todos os espaços, no transporte. Então, eu acho que falta um pouco de intersetorialidade. Não falar do autista na saúde como se ele só necessitasse das terapias, não só necessitasse da educação, mas em como ele está de forma social, como a cidade pertence ao autista, o autista está pertencendo à cidade. Aí a gente ia desmistificar muita coisa. De forma integral, né? Eu gosto dessa última parte que você falou, que o cidadão se sentir pertencido à sociedade, a sociedade pertencer ao cidadão, no modo geral, né? Sim. Essa questão de comunidade. Acho que devemos abrir muito esse debate também em outras questões, né? Aqui. Para a próxima pergunta, eu vou novamente aqui só salientar. Nós estamos recebendo hoje Tiago Almeida e também Regiane Soares. A Regiane Soares, que é psicóloga, ambos casados, pais de 3 crianças e uma delas autista. E aí a pergunta é: quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram como família ao lidar com o diagnóstico do autismo? Eu acho que no começo, assim, como toda família, assim, é enxergar, mas não querer acreditar, né? Pode ir, antes de tudo, fala um pouquinho da sua criança, quantos anos ela tem hoje, etc. Acho que é bacana também, né? Então, a gente tem o Mariano, né? Ele tem 6 anos. E a partir de 1 ano, quase 2 anos, a gente começou a identificar que ele não estava se desenvolvendo. A gente já tinha um outro filho, né? Que ele é nosso filho do meio. E anterior a isso, a gente pensava que era uma diferença entre os irmãos, mas depois, né, até o Tiago começou a ver primeiro, né, e me cutucou, falando, olha, ele não está se desenvolvendo, né, acho que a gente precisa procurar uma ajuda profissional. E tem também uma coisa que, assim, por a gente trabalhar na área, né, as pessoas pensaram que fosse mais fácil para a gente, né, que a gente pudesse identificar mais rápido, que a gente pudesse lidar melhor com isso, né? Mas a gente fala que santo de casa não faz milagre, né? Então, a gente passa pelas mesmas dores, as mesmas dificuldades, né? Quando... Eu acho que o maior desafio, né, respondendo a sua pergunta, é da porta para fora, assim. Quando a gente sente que ele está sendo excluído dos espaços, né? E a luta, né? Luta diária por tudo que ele precisa, né? E que a gente ainda encontra algumas barreiras. Eu também concordo plenamente. Eu acho que a questão social é ainda a barreira maior das famílias. Porque da porta para dentro, as famílias, dentro das suas características singulares, elas têm o amor, né? Elas têm ali o convívio, elas têm a dedicação. E eu estou falando de qualquer configuração familiar. Seja da mãe solo, seja, enfim, da família, o pai, a mãe ou do cuidador. A gente consegue, nas nossas dificuldades, entregar, sabe, o afeto. Mas o nosso maior medo é da porta para fora. Tanto é que, assim, quando a gente fala da adaptação escolar, da adaptação nos ambientes, é justamente, a gente fala, como vão cuidar do meu filho? Como vão olhar meu filho? Como vão educar o meu filho? Como vão aceitar meu filho? Enfim, acho que esse é o principal. A angústia do pai e da mãe é quando entre aspas, entrega o seu filho, né, nos ambientes. Aí você não está junto, né? E aí fica essa questão. O que vocês gostariam que as pessoas entendessem melhor sobre o autismo e as necessidades das crianças autistas? Pergunta profunda, né? Eu acho que assim, a gente pode iniciar
do entendimento, né? Falando da questão da condição, lembrar que o autismo não é a única condição neurológica, né? A gente tem a síndrome de Tourette, a gente tem as dislexias, a gente tem a dispraxia, a descalculia, que são condições neurológicas. Então, a gente tem que olhar para todas elas de forma singular, principalmente na infância, né? A gente vai falar um pouquinho também das questões de ordem da infância, né? Que perpassa a vida inteira. Tem uma autora que diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda, né? E eu acho que é bem isso. Profundo isso aí, cara. Repete de novo. Gostei. A infância é o chão que a gente pisa a vida toda. E é uma coisa que a gente sempre pega na memória, né? E lembra no passado, a infância, como é que foi. Marcante isso, né? Sim. Gostei Ela dessa marca. frase. Obrigado por compartilhar com a gente. Imagina que é isso. Porque é justamente isso. Quando a gente precisa de algo, a gente tem que resgatar na infância. Falava ontem, também participei de uma live falando sobre a questão da paternidade atípica, né? Que também a gente tem esse nó que a gente precisa discutir, que é dos pais que ficam, que a gente tem um índice triste, lamentável, que é de 78% dos lares de criança com deficiência há um abandono paterno, né? Fica em cargo a responsabilidade para a mãe cuidar dos filhos, né? Então, é algo triste, né, que a gente traz aqui. E quando os pais ficam, né, e aí a pergunta ontem, eu conversando com outro pai que promoveu também essa conversa, ele justamente falou isso: o que a gente fala para esses pais, né? E aí eu falei justamente, encontre com você enquanto criança, né? Se dentro da dificuldade hoje que você tem de ser um pai e de aceitar o filho, de entender e compreender todo o cenário, principalmente da questão atípica, se encontre enquanto criança. Qual o conselho vocês dariam para os outros pais que estão passando por um diagnóstico de autismo em sua família? Bom, eu acho que toda família, né, passa por aquele processo de um luto mesmo, porque todo filho, primeiro a gente idealiza ele, mesmo antes dele nascer, né, ou seja, as famílias que adotam, mesmo antes de adotar, a gente pensa, né, vou ter um filho. E aí a gente vai sonhando, né? Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, né? Então, quando acontece o filho real e a gente tem que lidar com o que não era o ideal, né? Com o que não estava na nossa cabeça, tem uma quebra, né? Então, a gente se permita sentir esse processo, né? Dessa quebra, né? E a luz, ela vai se acendendo, né? Às vezes parece que ficou tudo escuro, mas ela vai se acendendo pouco a pouco. E o importante, acho que um conselho crucial, assim, que foi importante para a gente, é se unir a outras pessoas que também passam pela mesma situação, né? Que estão vivendo mais ou menos as mesmas... Nunca é a mesma coisa, né? Porque cada pessoa sente de uma maneira diferente, mas... Mas ajuda muito. Aí eu abro um parente aqui, porque vocês estão com a camiseta Coletivo Tem Ação. É um coletivo que tem essa função de juntar pessoas? Qual é a função do coletivo? Isso. É até bom a gente falar, a gente ia deixar para o final, né? Você falou que é para juntar essas pessoas, enfim. Sim. Em Mauá, na nossa região, a nossa região é muito rica com relação a isso, né? Vou até fazer uma linha do tempo. Eu venho da saúde mental, né, da luta antimanicomial, e na luta antimanicomial a gente tem muitos coletivos de saúde mental. Essa temática de coletivo mesmo, não é de grupo de pessoas, é de coletivo. A ideia de coletivizar, de ter participação popular, política, de construção. Então a gente tinha muito isso, né, dos fóruns, enfim. E aí a gente pensou justamente nessa ideia para criar um coletivo aqui em Mauá, o Coletivo Tem Ação. Muito legal que na região tem vários coletivos, na cidade de São Bernardo, Santo André, conheço também, Diadema, Mauá também tem alguns coletivos. E a ideia é justamente essa, de trazer, lógico, cada um tem sua característica, mas o nosso, de trazer as famílias para esse acolhimento, para esse entendimento, para esse afago, mas também dizer, opa, somos sujeitos de direito, a gente precisa participar, né? Tem o Instagram também aqui, as redes sociais, pessoal que queira, mães que estão aí descobrindo o diagnóstico, queira então entrar nesse coletivo, como é que faz? @Coletivo Tem Ação. Estamos lá no Instagram, no Facebook. sem os acentos, né? Isso. Coletivo Tem Ação, a CAL. Ok. Como vocês veem a inclusão em diferentes contextos sociais, como no trabalho, ou em eventos comunitários e nas redes sociais? Bom,
a gente vai falar de inclusão na vida inteira, né? O assunto trabalho, por exemplo. Né? A gente pode falar das questões da neurodiversidade no trabalho, que poucas pessoas discutem, que é a questão do autista adulto, né? A gente pode até falar um pouquinho também da questão do diagnóstico tardio. A gente pode também falar das adaptações gerais, como eu falei bem dos exemplos que a gente tem das arquiteturas, né? Das adaptações arquitetônicas. A gente pouco vê locais e espaços que oferecem para o autista, sobretudo na questão da crise, um lugar seguro. Uma sala de recursos, uma sala que vai ter uma adaptação de descompensação, etc. Isso a gente não vê. E é um papel de inclusão, de chegar essas pessoas até enquanto público. Né? Porque quando a gente também fala de cidadão, como a gente bem disse nas pautas anteriores, a gente também fala de cidadão, do cidadão que pertence à cidade, do cidadão consumidor, do cidadão, enfim, ativo na sociedade. Então, como que consome esse autista também? Né? Tem autistas, por exemplo, não verbais, mas crianças que precisam de um cardápio adaptado, né? De uma comunicação adaptada. Eu sou da comunicação também, então esse assunto me pega muito, né? Porque desde que a gente se comunica, é a mensagem, a emissora, a mensagem e o receptor. Então, o nó crítico da sociedade, da comunicação em geral, é justamente adaptar essa mensagem ao emissor. O autista é um emissor. E a gente precisa adaptar essa mensagem para ele decodificar. Mitos e verdades. É polêmico, né? Dentro desses assuntos aí, tem bastante vídeos sobre mitos e verdades. Agora vamos desmistificar alguns desses mitos comuns sobre o autismo. Por exemplo, o mito que o autismo é causado por vacinas e que todas as pessoas com autismo têm habilidades especiais. Mentira. Como primeiro da vacina, né, que já foi... tem muitas pesquisas, né, em torno do autismo e isso aí já caiu. Não é causado por vacinas. Ainda não encontraram, né, estão em pesquisas, falam muitas coisas, né, mas ainda não encontraram um determinante biológico para o autismo. Né? A gente sabe que tem uma questão hereditária, por exemplo, né? Mas não tem um determinante. Olha, se acontecer isso, né? Existem estudos, né, que falam que tem uma porcentagem, né, de algumas coisas, né, do ponto de vista biológico. Exemplo? Tem algum exemplo? Tem uma medicação que a grávida toma, eu esqueci o nome. Nossa, o valproico. Eu pesquisando aqui para a gente conversar aqui, eu ouvi dizer que mamães que fumam maconha, eu podia falar? Eu não sei, já falei. Durante a gravidez, pode causar autismo? É verdade isso? Então, são especulações, né? São estudos que estão sendo feitos, né? Por isso que a gente fala, não tem um determinante ainda. Ainda isso isso causa, né? Não tem. Você vai fazer isso e vai nascer com autismo. Ainda não tem um determinante, até porque é importante falar aqui também que o autismo, né, ele não tem apenas a questão biológica, neurológica, né? Ele também é algo que a gente chama de epidemiologia, né? Que é a questão de você pode nascer com o gene, né? Mas ele vai se desenvolver a partir do ambiente. Então, o ambiente social, o ambiente familiar também conta muito. Vamos lá. Tinha uma outra, né? Tem. O mito que o autismo também ele tem habilidades especiais. Tem? É mito também, é mito. Na verdade, assim, né, como a gente falou em outros pontos, né, a questão do espectro autista, ele traz várias características dessa pessoa, né? Então, assim, a superdotação ou as altas habilidades ou autista clássico, enfim, está todo nesse bojo, está todo nesse espectro autista. Tanto é que quando a gente fala, né, do espectro autista, a gente entende o autismo enquanto característica singular, né, individual da pessoa, mas dentro de um espectro que é muito maior. Tanto é que até usa as cores, né, de cores mais quentes e mais frias num símbolo do infinito, que aí fala nessa questão do espectro justamente para traduzir, que é um dos símbolos do autismo. Né? Ainda em mitos e verdades, como a ideia que o autismo é um espectro
e que a intervenção precoce pode fazer uma grande diferença. Sim. Os estudos mostram, né, que a intervenção precoce ela é muito benéfica. Mas não necessariamente, né, todas as crianças que não tiveram a intervenção precoce não irão evoluir, né, nas suas dificuldades. Mas sim, é bem benéfico. Vamos lá. A aceitação social. Vamos às perguntas aqui, né? Que o tempo está correndo aqui. Já vi que está delicioso, maravilhoso. Lembrando que nós estamos na primeira edição do nosso podcast aqui na Fala Mauá, transmitido aqui no Cidade Mauá. Não esquece também de garantir a sua inscrição, seu comentário, seu curtir e agradecer você que está assistindo até agora. Porque, eu amo de você demais. Porque você é uma pessoa sensacional que gosta de conteúdo de qualidade e sensacional. E isso nos motiva a gente trazer, entre outros, mais e mais, tá certo? Então, não esqueça, curtir, comentar e compartilhar. E agradecendo também aqui o Pode Crer para Geral, que é o espaço aqui onde podcast, que se você quiser acompanhar também os podcasts deles, que inclusive mais tarde vamos fazer um podcast conjunto, junto com o Fala Mauá e a BCD News, entrevistando a Amanda Bispo, a candidata à Prefeitura de Mauá pelo Partido UP. Ok? Vamos às perguntas aqui. A aceitação social do autismo está sendo prejudicada pelas representações na mídia. Como essas representações impactam na percepção pública à inclusão? Eu gosto de pergunta polêmica. Que bom, eu também. eu acho que é bom e é ruim. Bom no sentido que hoje em dia, assim, hoje tem muito especialista de Google, né? Hoje o pessoal tem uma dúvida, vai no Google, enfim, aí se torna especialista. E aí, o que acontece? Quando tem essas figuras, a gente se depara com uma verdade absoluta. Poxa, será que aquele personagem, então, isso que é o autismo? Será que aquela família ali, aquilo é o autismo? Será que... Bom, aí cai dentro do imaginário. E aí, como a gente está falando, né, o assunto é sociedade, o assunto é política, o assunto é social, eu acho que a gente tem que buscar as nossas referências sociais, as nossas referências de classe. Né? Lógico, tem várias representações. A gente vai ver atores que são autistas, pessoas ligadas à mídia tardia, ou enfim, ou parentes autistas. Mas aquilo me representa de fato? Aquilo é o que dialoga com a minha realidade autista? Com a minha realidade dentro de casa, com meu filho, ou com o meu diagnóstico? Então, acho que se torna, né, fato evidente por conta disso. Atrapalha, porque não gera uma empatia, mas, ao mesmo tempo, torna popular um assunto que a gente precisa falar cada vez mais, que é de inclusão. Cite 3 filmes que você poderia indicar para o pessoal que queira entender sobre o assunto, que vocês compreendem. Olha, assista esses filmes que têm personagens autistas. Olha, eu vou citar aqui o Rain Man. É um filme antigo, não vamos revelar a nossa idade, mas é um filme muito bom. Tem algum... seriados também, pode ser seriados. Eu sou cinéfilo, se deixar para mim, eu falo todos. Tem um seriado assim que ele é bem famoso, né, que é o Atypical, que ele trata alguns pontos importantes, né? Alguns falam que é um pouquinho clichê, né? Mas é muito interessante, assim, o que ele aborda lá. Nosso Filho, Nosso Mundo é um filme também muito legal. Eu tô falando uns filmes mais um pouquinho antigos, assim, mas tem filmes recentes muito bons também, seriados muito bons, Advogada Extraordinária também, Good Doctor, tem também algumas características que é legal de discutir com relações a estereotipias, etc. Bom, enfim, tem material bacana aí. 3 artistas aí, famosos, celebridades, né? Pode ser atores, cientistas, seja lá o que for, que têm um diagnóstico de autismo e as pessoas não sabiam, de repente. Olha, eu acho que eu não sei se todos sabem, mas lógico, é o que a gente fala, né? A singularidade do autista, não que todos os autistas são iguais a essas pessoas. O Anthony Hopkins, né, do Silêncio dos Inocentes. Caraca! É um autista. Recentemente, a Letícia Sabatella.
Ela teve o diagnóstico tardio, é isso? Isso. É. Bom, quem mais? Que é famoso também, se tornou famoso, né? O filho do Marcos Mion, ele até tem uma lei com o nome dele, né? Da CIPTE, o Romeu Mion. Bom, tem algumas figuras na mídia, assim, que a gente... Por ter o diagnóstico tardio, essa pessoa que teve esse diagnóstico tardio passou por situações que poderiam ter sido evitado se tivesse descoberto o diagnóstico mais cedo? Sem sombra de dúvida. Quais um exemplo, por exemplo? Olha, eu vou pegar sempre os assuntos que são polêmicos. Uhum. Por exemplo, educação. Eu acho que toda pessoa que precisa de adaptação para desenvolver de forma educacional, se ela não tem, ela tem um prejuízo. Né? Eu vou falar por mim. Eu tenho transtorno de déficit de atenção. Eu passei a minha vida inteira não sabendo, ou melhor, né, com as dificuldades de alguém que tem TDAH. Então, se eu tivesse mais adaptação, se eu tivesse um olhar mais para as necessidades que eu tinha, principalmente que eu tenho descalculia, tenho outras questões, eu teria deslanchado. E aí eu fui me adaptando, fui mascarando algumas questões para desenvolver, por exemplo, no ensino médio, na faculdade, enfim, e até hoje tem, né, encarando algumas dificuldades e me adaptando, enfim. Então, acho que a principal seria a questão do desenvolvimento na educação. Bacana, eu gostei. Daria até um outro conteúdo, né? Como é que é ser casado com TDAH. TDAH e etc. Ser pai de um autista. Ser pai de autista, enfim, né? Vamos aqui às conclusões aqui, né? Antes de encerrarmos aqui, já gostaríamos aqui de ouvir vocês, quais conselhos você poderia dar para os pais que estão lidando com o diagnóstico, o que vocês veem o futuro da inclusão e aceitação das pessoas autistas. O conselho acho que é estar em tribo mesmo, né? Procurar outras pessoas que vivenciam a mesma coisa que você. Acho que esse é o principal conselho, né? Não se fechar, né? Porque a gente não é somente caótico, a gente também vive alegrias, né? Não necessariamente o destino de ter um filho autista vai fazer, né? Acho que isso é até um mito, de que as famílias sejam infelizes para o resto da vida. Não, a gente tem muitas alegrias, inclusive. Eu acho que eu já vou fazer essa pergunta, entendeu? Assim, a mãe de repente descobre que o filho é autista. Ela vai se sentir presa, assim, a preocupação de ser o filho muito dependente aos pais. Você tem essa preocupação? Sim, tem, né? Dependendo do nível de suporte da criança, né? Do quanto que aquela criança vai precisar ali do suporte mesmo, da presença dela. Acho que todo pai, né? Todo pai, toda mãe pensa isso, sim. Até complementando, né, eu acho que o medo recorrente que a gente passa e já ouviu de diversas famílias o que será do meu filho quando eu não tiver? Né? E aí a gente responde com relação a isso. Qual a importância da gente preparar uma sociedade, estar junto e não ter esse medo? Porque esse medo é recorrente quando a gente tem uma questão, né, numa dependência ou no suporte. Mas e aí? Essa sociedade, ela precisa estar para o cidadão. Ela precisa estar amparada nas políticas públicas de acessibilidade, justamente para criar essa autonomia. Existe um mito, colocando até mais um mito aí, né? Que a pessoa autônoma, eu sempre repito isso, né? Que a pessoa autônoma é que não depende de ninguém. Eu sou autônomo, não dependo de ninguém. Pelo contrário, a pessoa autônoma é onde ela tem mais pontos de dependência. Porque se quebra um elo, tem outro. Então, depende de muita coisa. Então, quando a gente fala de cidade, e quando a gente fala justamente da necessidade de falar de forma intersetorial, né, de forma integral, é justamente várias dependências. Né? Então, eu dependo de muito. Eu tenho uma rede de possibilidades, rede de apoio, rede de suporte, que me dá, então, essa leveza de viver. Acho a última pergunta que eu não fiz, né, que foi incluída até para uma mãe que é de autista, sobre medicação. Né? Quando ela realmente é necessária para o tratamento de autismo e quais as medicações podem ser mais benéfica ou desnecessária? Bom, tem uma medicação, vocês podem falar o nome aqui, que ela é muito comum, né? Quando você pergunta para uma
família que tem um autista. Seu filho toma medicação? Toma. Qual que ele toma? Essa, né? E tem alguns relatos, né, sim, de profissionais que logo que a criança recebe o diagnóstico de autismo, vem embutido a medicação sem fazer uma avaliação, né? Qual que é a necessidade dessa criança. Uma criança que apresenta comportamentos de muita agitação, muita agressividade, né? Comportamento ou de se machucar ou de machucar o outro, né? Essa criança precisa de uma medicação, né, para tentar fazer esse ajuste aí. Agora, uma criança que vem se desenvolvendo, né, num ritmo adequado, que mesmo que seja uma criança não verbal, mas que seja uma criança mais tranquila, né, consegue fazer as coisas assim sem muita agitação, né, sem a família ficar naquele sistema de alerta, nossa, ela vai se machucar, aqui eu não posso deixar ela aqui porque ela vai se machucar. Então, nesses casos sim super indicada a medicação, né, mas em casos que a criança não apresenta esses tipos de comportamento, não tem a indicação. E a gente tem também algo que a gente tem que sempre observar, que são dos acompanhamentos com profissionais, né? Seja o profissional médico ou seja a avaliação multidisciplinar dos olhares múltiplos, né? Do psicólogo, do TO, dos terapeutas integrativos, do próprio neuro, do psiquiatra, enfim. Por que eu digo isso? Porque muitas famílias têm isso, né? Pô, essa medicação, o que eu faço? Ela está assim no meu filho, etc. e tal. E aí vem sempre as opiniões. E aí a gente sempre fala, né? Existe aquela máxima no comercial. A persistir os sintomas, o médico deve ser consultado. Aquilo é um conselho. Por exemplo, meu filho está tomando isso e está fazendo isso. O que eu faço? Por mais que eu queira e com muito carinho eu vou te dar uma opinião, a minha última fala vai ser: fala com o médico, porque ele conhece seu filho, ele vai fazer essa avaliação, como ele começou a dosagem, como ele diminuiu, como você está observando enquanto mãe, enquanto pai, se você aumentou, se você diminuiu, como foi os comportamentos. Faça um diário, né? A gente sempre fala, mãe, faça um diário. Né? Coloque o dia a dia, como é que foi depois da introdução da medicação, enfim, para o seu médico ter essas informações do dia a dia que ele também não tem, por mais que ele acompanhe. Enfim, essa troca que a gente pode ter nessas possibilidades, tanto na construção do cuidado do nosso filho com a medicina, né, com os cuidados médicos, quanto da construção educacional, é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças. Seu Instagram novamente e do Coletivo Ter Ação, por favor. @TiagoTerapia. Vai ser uma honra ter vocês lá quanto seguidores. E o Coletivo Ter Ação também. Qualquer dúvida, entre em contato. Doutora Regiane, qual que é o seu Instagram também? regianesoares.pc. Repetindo. regianesoares.pc. Quero agradecer novamente aqui a presença dos dois, aqui nesse primeiro episódio, aqui fechando com chave de ouro. Adorei demais aqui o episódio desse podcast da Fala Mauá e ABCD News, em parceria com Pode Crer Pra Geral. Sensacional, muito obrigado. Não esquece de seguir também Pode Crer Pra Geral no Instagram e também lá no YouTube. E se você conferir se a sua inscrição já está aqui, porque afinal de contas, Fala Mauá e ABCD News são 12 anos de trabalho, agradecendo aqui a Rebeca Ferreira, o Wallace, né? O Alisson, ali operando a mesa, agradecendo o Dedé também aqui do Pode Crer, agradecendo também aqui o Wesley Bianco e principalmente a você que está aqui assistindo do começo ao fim. Eu falo, olha, obrigado, esse mundo de rios, que um mundo se define, doutora, em 90 segundos? Não, tem muita coisa gostosa, como esse bate-papo maravilhoso que aconteceu e você assistiu com a gente aqui. Deixando meu abraço para você, quem quiser seguir no meu Instagram, rafaelrodrigues.abc. E Fala Mauá também no Instagram e também no Facebook e muito mais. Muito obrigado. Em breve tem muito mais para você.